Oi, gente, tudo bom? Já tem um tempo que eu não apareço aqui. Eu fiz um vídeo no mês passado e depois eu já não falei mais nada sobre o processo. Acabou também que o vídeo que eu fiz da vez passada, o vlog, não explicava muito sobre o programa em si, né? Sobre como ir trabalhar na Disney, e hoje é sobre isso que eu vim aqui conversar com vocês, porque acabou que, momento bem blogueirinho agora, acabou que muita gente me perguntou como é que isso tudo aconteceu, como que eu fui para lá, como que do nada eu anuncio que eu vou trabalhar na Disney e afins. Então o que eu fiz? Eu preparei esse vídeo justamente para falar um pouquinho assim o básico para você participar do processo seletivo para trabalhar na Disney também. Se de alguma forma eu despertei esse sonho em você também, ou nem que não seja um sonho muito grande, mas despertei uma vontade ou uma curiosidade em você de saber um pouquinho mais, continua no vídeo, já dá um likezinho, já se inscreve, já manda pros amigos que você acha que tem vontade de participar do programa também. E é isso, gente. Pra começar, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o programa. Então, o programa da Disney de intercâmbio se chama International College Program. No caso, hoje em dia é Disney Cultural Exchange Program. E é um programa de intercâmbio que você vai a trabalho e acontece durante as nossas férias de verão. E é exclusivo para universitários, então isso é um ponto bem bacana de se falar, porque algumas das pessoas que me perguntaram não eram mais universitárias ou ainda não eram universitárias, então... Cara, que barulho irritante! Enfim, ou ainda não eram universitárias, então é necessário você estar na universidade, porque é um programa voltado para isso, voltado para os universitários. Então, geralmente ele acontece, sim, entre novembro e fevereiro no máximo. No meu caso, a minha data é de 18 de novembro até o dia 30 de janeiro. E você vai fazer basicamente trabalhos operacionais da Disney. Então você pode trabalhar tanto nas lojinhas, quanto na cozinha ou nos quiosques, nas praças de alimentação. Você pode trabalhar sendo personagem, você pode trabalhar como sendo o assistente, segurança do personagem. Deixa eu ver o que mais. Você pode trabalhar com as costumes, que seriam as fantasias, e no caso, fantasia não é só para personagem, mas é pra todo mundo, porque o princípio da Disney é que quando você tá lá, você faz parte de um show, então todo mundo é membro do elenco. Então, como seria? No caso, todo mundo usa fantasia porque todo mundo é o elenco que faz parte de um grande show. Deixa eu ver aqui. Selecionei algumas das perguntas, né, no total, que fizeram pra mim a respeito do programa. Uma das que mais fizeram, né, como tiveram várias, mas muitas se concentraram em não sei nada sobre a Disney, não sei o que. Uma das primeiras perguntas foi: quais os pré-requisitos para trabalhar na Disney? Não são muitos, mas são bem importantes, que é ter pelo menos 18 anos até a data da sua primeira entrevista. Você precisa ser universitário e precisa estar entre o segundo período e o último na data do embarque, e precisa ter o inglês fluente. O inglês fluente, o que significa? Sempre que a gente pensa em inglês fluente, eu pelo menos, penso em falar igual os americanos e não sei o que, mas não é isso. Ter o seu inglês fluente é basicamente entender o que o outro está falando e ser entendido também. É você conseguir manter uma conversa. Então, o inglês fluente é isso. Você não precisa ter a pronúncia correta ou algo do tipo. Você precisa entender e ser entendido. Coisa importante também: não é necessário já ter saído do Brasil para você tentar o programa, então não é necessário você já ter ido nos parques da Disney. Então todo mundo que preenche apenas esses 3 pré-requisitos já pode se aplicar para o programa. Como eu faço para participar do processo seletivo? Então, aqui no Brasil, quem faz o intermédio entre o candidato
e a Disney é a STB. Então, algo que eu indico é ficar de olho nas redes sociais da STB, porque geralmente eles falam quando que vai abrir o processo, e também realizar a sua pré-inscrição no site da STB. Depois disso tudo, assim, você seguiu a STB nas redes sociais e tal, eles vão soltar as cidades onde vão ter palestras informativas obrigatórias. Então você precisa, né, para você fazer sua primeira entrevista, você precisa assistir essa palestra informativa. E não é em toda cidade que tem. Esse ano foi em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Natal. Eu fiz em Porto Alegre, como provavelmente vocês já acompanharam no meu vlog. Se vocês não acompanharam, eu vou deixar em algum lugar aqui. Mas enfim, após eles soltarem as cidades, eles vão soltar uns dias depois também quando que vai estar aberta para você fazer a sua pré-inscrição, né? A sua inscrição, no caso. Essa inscrição te dá direito a um voucher para a palestra. Então, você vai conseguir fazer sua entrevista apenas se você tiver o voucher que te possibilita ir para a palestra, porque só tendo a palestra que você consegue fazer a entrevista. No caso, esse ano tiveram aproximadamente 30 mil acessos na hora que foram liberados os vouchers, né? E tudo acabou mais ou menos entre 7 e 8 minutos. Então, ano passado eu tentei, né? E não consegui pegar o meu voucher logo, portanto, eu não consegui realizar o processo, até porque não tinha palestra em Curitiba, então era muito incerto eu viajar para algum lugar para não saber se eu ia entrar na palestra e conseguir entrevista. Então, esse ano não fui eu que consegui, o meu site caiu diversas vezes, tanto pelo computador quanto pelo celular, mas os meus pais estavam me ajudando também, e meu namorado. E quem conseguiu foi o meu pai no último minuto, logo depois que ele conseguiu, esgotou tudo. Então foi tipo muito aos 45 do segundo tempo mesmo, assim. Mas deu tudo certo. Sobre a palestra. A palestra, como eu já mencionei antes, ela é obrigatória. É uma palestra bem informativa. Ela vai falar sobre o programa em si, como que funciona, como são as taxas, o que é cobrado, o que não é, como funcionam as entrevistas em si, quais roles você pode ser. Roles são as suas funções que você exerce na Disney caso você passe. Eles também costumam falar bastante sobre as datas de embarque, falam tudo certinho pra gente. No caso, esse ano são 2 datas de embarque, tanto dia 18 de novembro, que é a minha, e dia 2 de dezembro, e todos os programas acabam dia 30 de janeiro. Após isso tudo, beleza, tem as entrevistas. As entrevistas são 2. Tem a primeira, que são com os recrutadores da STB. Eles são brasileiros, mas a entrevista é em inglês. E caso você passe nessa, você vai para a segunda entrevista, que é exclusivamente em São Paulo, no andar da Rádio Disney, com os recrutadores da Disney. Então, eles vêm lá da Disney mesmo para entrevistar quem passou por esse primeiro filtro, eu diria assim. Então, um pouquinho sobre a primeira entrevista. Ela nunca é individual. A primeira entrevista geralmente é feita em duplas ou em trios. E ela é muito rapidinha mesmo, assim. A minha deu uns 15 minutos divididos pelo meu trio. Então, provavelmente foram uns 5 minutos ali pra cada um. E foi isso, assim. E, gente, se você entra nos grupos da Disney, no caso, o Futuros, que tem no Facebook, e os grupos do WhatsApp, muito provavelmente já vão ter listas de possíveis perguntas e algo do tipo, mas eu, Isabela, aconselho a simplesmente saber o porquê você quer isso, sabe? Tipo, pesquisar sobre o programa, pesquisar sobre a empresa e entender por que você quer tanto isso, por que você quer essa experiência, o que ela vai te agregar. E você tendo isso pra você, qualquer pergunta que te fizerem vai ser bem tranquila. Então, eu acredito que isso é o fundamental.
Em relação à segunda entrevista, ela é sozinha mesmo. No caso, é individual, você e o seu entrevistador, e ela dura um pouquinho mais de tempo, entre 20 minutos e meia hora, eu diria. Então, assim, ela faz umas perguntas básicas também, assim como a primeira entrevista. Porém, o entrevistador quer conhecer um pouquinho mais de você, ele tem um pouquinho mais de tempo pra falar com você. Então, é muito legal porque, assim, no meu caso, na primeira entrevista, eu senti que eu não falei tudo que eu precisava. E na segunda entrevista, eu tive tempo suficiente pra me expressar como eu queria, pra falar tudo que eu julgava importante pra mim, tudo que eu achava que seria o meu diferencial. Então eu tive o tempo necessário pra isso. Eu acredito que a segunda entrevista é bem bacana, é um ambiente super gostoso, então é algo muito leve. E, gente, os entrevistadores só querem conhecer vocês. Eu sei que falando agora, todo mundo vai ficar tipo, é fácil falar porque você já fez as suas entrevistas. E era o que eu pensava também. Mas assim, depois que você sai da entrevista, você pensa, cara, tudo que todo mundo falou sempre esteve certo. Eles só querem te conhecer. Então, eu não vou falar pra ninguém ficar nervoso, tipo, até porque é muito difícil a gente, quando já tá nervoso, parar, assim, a gente não escolhe parar de ficar nervoso. Mas o que eu indico é ir com essa mentalidade de eles só querem me conhecer. Eu sei por que eu tô fazendo isso, eu sei por que eu tô correndo atrás disso e eu sei que eu mereço. Eu diria isso, assim, é a gente crescer um pouco da autoconfiança que a gente precisa ter na gente. Enfim, após isso passou a sua entrevista e tudo mais, e você tem tanto a possibilidade de ser aprovado, ficar em lista de espera ou ser reprovado. Isso tanto na primeira quanto na segunda entrevista. E aí, depois que você passou na segunda, tá tudo certo, gente. Tudo certo, porque ainda tem muita coisa pra resolver. Eu mesma acabei de agendar meu visto hoje. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho da documentação em um próximo vídeo, porque senão vai ficar muito, muito longo. Mas, assim, basicamente o processo seletivo é assim que a gente faz para trabalhar na Disney. Quem tiver alguma pergunta, qualquer coisa, se eu acabei não me expressando bem em algum momento e quiser deixar uma pergunta aqui embaixo, pode deixar, que eu tento responder por ali mesmo, ou eu faço um próximo vídeo a respeito. Se você gostou, por favor, deixe seu likezinho, se inscreva, né? Inscreva-se. Ai, gente, eu tenho um problema com esses negócios, mas enfim. Inscreva-se, compartilha com seus amigos e é isso, gente. Até os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau.